Pois bem, nós estamos então no último dia dessa semana de ministração e nós vamos finalizar aqui a respeito da tribo de Simeão. Shimon, nós começamos a falar sobre isso, né? A tribo de Simeão. E Simeão, ele significa ouvido no hebraico. Shimon Pedro, que vem a pedra. E, então, a gente já estudou sobre isso, já viu sobre isso. Uma das coisas que a gente já olhou e já viu também a respeito dessa tribo na vez passada, quando nós ministramos, nós falamos sobre o ouvido. Sabe o que eu acho interessante? Essa conexão que o Pai faz do ouvido. O ouvido, ele é dividido em três partes. Veja só, o ouvido, ele tem três conexões, ou seja, a parte do ouvido externo, o tímpano e os ossos e a cóclea, que é aonde todo som é projetado e se torna onde o som se torna energia. Esse é o contexto que eu tenho, né? Tem alguns irmãos aí que são especialistas nisso, em questão de médicos mesmo, porém, eu estou dizendo do modo mais raso que eu entendo, para a gente colocar isso aqui dentro do contexto. Onde o som se torna energia, é onde o som ele se torna essa sensação que permeia a minha cabeça e atinge, né, até mesmo o meu espírito. Então, veja, o ouvido ele é dividido em três partes, assim como o tabernáculo também é dividido em três partes. Então, quando eu olho para essa cena, é como que eu visse aqui o átrio, o lugar santo, e aqui o santo dos santos, ou seja, aonde vai ser processado todas as coisas. Simeão, veja só, queridos, Simeão, ele significa ouvir. O Senhor ouviu as minhas aflições, o Senhor ouviu o meu clamor. Simeão também foi aquele que não deu ouvido à voz do Pai, mas ele deu ouvido à sua voz. Ontem nós falamos sobre isso. O problema de não ouvir Deus é que muitas vezes estamos nos ouvindo demais, estamos ouvindo as nossas emoções, estamos ouvindo o nosso coração de uma maneira errada, estamos ouvindo com o ouvido errado. Esse é um ponto que precisamos sempre dar atenção. Às vezes, queridos, nós ouvimos o que não foi falado, porque nós ouvimos a partir do nosso sentimento. O som, ele é produzido muitas vezes com uma característica errada dentro de nós. Por isso, o que manda, às vezes, não é só o que ouvimos, é com que disposição ouvimos, ou que água está dentro de mim. Qual é o contexto que o meu coração está? Por quê? Porque tudo que eu ouço se conectará com o que já está fluindo dentro de mim. Esse som que nós produzimos, tanto externo como interno. Porque tem os sons do meu pensamento. Às vezes, quando eu leio algo, eu produzo um som dentro da minha cabeça. Eu estou lendo, mas é como que na minha cabeça fosse produzido um som também. Então, tem os nossos sons externos, mas o problema de tudo que eu acho é os nossos sons internos. O som interno é problema, porque se esse som interno ele está mal interpretado, nós sempre vamos entender algo errado. Exemplo, quem aqui nunca leu uma mensagem e interpretou ela errada? Interpretou o sentimento errado. Eu sempre brinco nesse sentido, né? Se você lê um bom dia de uma pessoa que você gosta, você sempre vai ler bom dia, né?
até cantando, né? Então a musiquinha, bom dia, né? Agora, se você vê um bom dia de uma pessoa que você não gosta, e você vai falar assim, nossa, como essa pessoa é seca, né? Só bom dia. Porque na tua cabeça você só fez bom dia, né? Você deu um som, né? Bom dia. Você fala, nossa, que seca essa pessoa, né? Meu Deus, né? O vizinho só. Então, a questão aqui é, tudo eu coloco um som, a minha cabeça produz um som, o meu som interno, o meu som externo. E eu vejo essa questão do, é, da, do ouvido como uma característica que nós vamos ter que ver. Por quê? Olha só, eu vou dar alguns textos aqui. Jó, capítulo 12, verso 11. Porventura, o ouvido não submete às provas as palavras, como o paladar prova as comidas? Então, veja só, qual é a função do ouvido? Ouvir, nem sempre. Na verdade, uma das funções do ouvido também é colocar à prova as palavras. Como a minha boca, o meu paladar, ele também está em colocar à prova aquilo que eu como. Todo mundo que come alguma coisa, ele não engole de imediato, ele coloca para que o paladar possa identificar se essa comida é boa ou ruim. Entendeu? Aqui, primeiro eu coloco na boca, né, dá aquela sentida de gosto. Se o gosto não for meio coisado, eu como, ou seja, eu jogo para dentro. Agora, se o gosto, meu irmão, é meio negociado, eu jogo para fora. Mas você já parou para pensar que muitas vezes os nossos ouvidos não estão fazendo a mesma coisa? Eu ouvi algo, eu tenho duas opções, de jogar esse som para fora de novo ou jogar esse som para dentro. Por isso, o ouvido foi uma das coisas mais atingidas pelo pecado. Isso é uma concepção minha. Porque o pecado começou em o homem dar ouvido à voz da mulher e da serpente. Aí, como assim, apóstolo? Sim, querido. Se a gente colocar aqui, vamos lá. Esse texto eu não coloquei, não. Mas vamos colocar aqui. Abre em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, verso 14 em diante. Então o Senhor disse à serpente, ó, o Senhor sentenciou ele emitiu três sentenças, um contra a serpente. Então disse o Senhor à serpente, visto que fizeste, maldito é em todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, castejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti a mulher e entre a descendência do seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Ponto. Palavra acerca da mulher. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio de dores dará à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Terceira sentença. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu me ordenei. Peraí, meu irmão. Como que Deus começa dizendo, cara, você ouviu a tua mulher e não me ouviu. Entendeu o X da questão aqui? Você ouviu a voz da tua esposa e a voz da tua esposa foi mais acentuada do que a minha voz na tua vida. Porque eu disse para você, eu não disse para tua esposa, não coma, e você comeu. Então, preste atenção, agora você está colocando todo mundo, toda a terra em maldição. Irmão, você parou para pensar nisso?
A sentença para a serpente foi para a serpente. A sentença da mulher foi para a mulher. Mas a sentença do homem não foi para o homem, foi para a terra inteira. Então, olha a importância do ouvir. Porque o meu ouvido pode colocar e comprometer não só a minha pessoa, mas pode comprometer toda a minha descendência e toda uma terra. Então, voltando aqui, quando eu ouço esse som, como foi colocado, né? Simeão realmente, ele ouviu a justiça do seu próprio coração. Ele não aceitou aquilo. Ele não provou aquela palavra do pai. Ele não raciocinou naquilo que tinha que ser feito. O que ele fez? Ele pensou com o seu próprio coração. A voz que ecoava dentro dele é a voz da justiça. Irmãos, volto a dizer, existe dois modos de ouvir. Ouvir externo e ouvir interno. Tudo que eu ouço externo primeiro virá para o meu ouvido interno. Interno não natural, o ouvido da alma. O ouvido seria da alma mesmo. Eu sempre vou ouvir, mas a minha mente está ecoando outro som. O problema são os sons que eu escuto da minha alma. Por isso eu disse, o problema de não ouvir Deus é porque eu estou me ouvindo demais, ou seja, eu estou emitindo muita voz dentro de mim. O problema de não ouvir Deus é porque Deus fala, Deus ama falar, e Deus está falando todos os dias. Deus fala através dos sinais, Deus fala através da criação, Deus fala através de tudo. Deus fala, Deus sempre está falando. O problema é que eu também estou falando toda hora. E o problema de eu estar falando toda hora é os meus pensamentos. Qual é a maior preocupação desse século? É o síndrome dos pensamentos acelerados. Ou seja, eu não me calo mais, eu preciso ter voz. Irmãos, isso aqui é sério. Cada ponto que nós vemos na nossa sociedade, que eu vejo que se desregula, é um ponto muito preocupante. Hoje todo mundo tem voz. Já parou para pensar nisso? A internet deu voz para todo mundo. A internet amplificou a voz do mundo. Todo mundo tem voz. Todo mundo emite uma voz. E isso para mim é preocupante, porque eu olho a sociedade ela ganhou voz, ou seja, todo mundo fala e ninguém ouve. Todo mundo emite uma voz e ninguém ouve mais. Todo mundo está acelerado nos seus pensamentos, porém tardio no ouvir. O Senhor diz isso. Seja pronto a ouvir, mas seja lento no falar. Porque que a minha voz seja sempre calada em vista da voz do Senhor. Eu não estou dizendo aqui no calado das mordaças sociais, né? Estão querendo calar a nossa voz. Não é nesse sentido, mas eu estou dizendo que a voz do pensamento ele está desgovernado. Muitas pessoas não estão mais conseguindo controlar a sua voz, a voz interna. Então, mesmo que ele ouça qualquer coisa, mesmo que ele ouça a palavra de Deus, a voz interna não está boa. E esse, para mim, é o ponto de Simeão. Se você quiser pegar tudo aqui que nós falamos, esse ponto, o ponto é, Simeão, para mim, é aquele que tem a habilidade de ouvir. Depois nós vamos ver, né, toda a habilidade, todos os Simeões na Bíblia que foram restaurando. E o ponto bom de Simeão, e o decreto que eu quero deixar hoje para vocês é: vocês terão bons ouvidos. Vocês terão ouvidos que probam as palavras. Isso chama discernimento. O discernimento, para mim, começa no ouvido. O discernimento começa em ter a habilidade de ouvir a voz, porque toda sedução começa pela voz. Ninguém seduz sem primeiro não falar. A sedução vem nos argumentos, a sedução vem no emitir voz, a sedução vem em dilubriar nos dilubriar com a mentira, ou seja, ocultando a verdade.
tirando, ou seja, ofuscando, trazendo meias verdades. E o povo hoje, infelizmente, não está provando as palavras. Eu quero declarar que a palavra e a espada do Senhor seja colocada nos teus ouvidos. Sabe, a espada de Simeão, para mim, é palavras de cura, palavras de transformação, mas mais do que palavras, são as palavras do Senhor que é colocada na porta dos meus ouvidos. É isso que foi arrancado de Adão. A palavra do Senhor que diz não coma, é como que a palavra do Senhor estava no ouvido. Então, quando, irmãos, preste atenção, quando a palavra de Deus está no meu ouvido, tudo que eu ouço que não está de acordo com a palavra de Deus, logo eu rejeito. É simples. Exemplo, se alguém pedir para você fazer alguma coisa, eu falar assim, irmão, vamos fazer o seguinte, faz um negocinho errado aí. Primeira coisa que você faz, isso constrange teu coração, você está doido, cara. Deus não me permite. Isso não é legal. Isso é ilegal. Isso é antibíblico. Por que nós temos direto essa reação? Por que nós não ponderamos? Por que nós não pensamos, rapaz, será que a gente não pode fazer um negocinho desse, não? Vou dar um exemplo mais chulo aqui possível. Imagina chegar alguém aqui e falar assim, rapaz, você não está precisando de uns trocos, não? Eu tenho uns pozinhos brancos para vender. Né? Você não quer ajudar aí no comércio, não, né? Muros fortes, aquela coisa toda, né? Irmão, a primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Rejeitar. Cara, você está doido? Isso vai trazer uma angústia no nosso coração. Isso vai ser como um insulto para nós. Mas por que entra como um insulto no meu ouvido? Por que essa palavra entra ruim na minha vida? Porque ela tem um filtro, e o bom filtro é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é, cara, vocês não se metem nessas coisas. Então, toda essa palavra, ela é provada, e esse som, ele entra como... sabe como que é? Deixa eu só parafrasear aqui. É como que o meu ouvido, ele filtrasse e trazesse luz para toda a palavra. É como que, assim, sabe, vem uma palavra que é boa, mas quando passa pelos meus ouvidos, ela revela quem é essa palavra, que espírito, porque toda palavra é espírito e vida. Quer dizer, toda palavra é espírito. Tem umas que é espírito vida, tem umas que é espírito morte. Então, o que eu entendo aqui é, quando eu ouço alguma coisa e o filtro da minha palavra, meu ouvido está com a palavra, todo som que entra, ele traz clareza, ou seja, eu revelo que som é esse. Se é som que sai da boca de Deus ou som que sai da boca de Satanás. Mas o problema é que nós estamos arrancando todos os dias esses filtros. Não estamos filtrando mais. Então já estamos ponderando muitas coisas. Já estamos ponderando propostas indecentes. Já estamos ponderando situações, já estamos colocando à prova algumas palavras, quer dizer, não estamos mais colocando à prova, estamos aceitando algumas palavras descendo ao nosso coração. Veja só, Salmo 66, do 13 ao 20. Entrei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos que proferi nos meus lábios, e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocausto de vítimas cevadas, com aroma de cordeiro, e molarei novilhos com cabrito. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Olha só, se a minha alma contempla as coisas erradas, os ouvidos do Senhor não me ouvem. Entende que a comunicação aqui é o que entra no meu ouvido, entra para a minha alma, e o que entra na minha alma comunica o ouvido do Senhor.
Sim, exatamente. Ou seja, o que entra não nos confunde. O que entra chega como clareza. Então, o que eu preciso entender é que essa clareza de alma, ou seja, essa alma não vaidosa, faz com que eu emita um som perceptível, mas tudo começa no meu ouvido. Olha o que diz em Provérbios 18:15: o coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido do sábio procura o saber. O meu ouvido está sempre procurando, não sabedoria, mas procura o saber como discernir. Eu preciso estar apto para discernir. O ouvido do sábio é um ouvido que discerne. Amém? Lucas, capítulo 8:15. É interessante que está tudo no 8, né? 8:15, 18:15. O que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Espera aí, quem é esse daqui? Esse é chamado de terra boa. Nós vamos colocar aqui, né, as duas terras, a terra do espinho e a terra boa. Quem são as terras boas? Os que têm ouvidos e corações bons. Veja, ele teve ouvido, tendo ouvido de bom e reto coração. Como que eu ouço de bom e reto coração? Como que eu ouço de bom e reto coração? Eu só vou ouvir de reto coração quando as águas dentro de mim estiverem boas. Então veja só, olha o que caiu entre os espinhos. Os outros os outros, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Mas como que está a alma dessas pessoas? Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições, concorrendo com o quê? Com a palavra que sai de Deus, sufocam a palavra. Então, preste atenção aqui, irmãos. Observe isso. Tudo que eu ouço, ele já vai estar ligado com quem eu sou. Entendeu aqui? Veja, tanto o terra boa como o terra espinho ouviram a mesma palavra. O que fez a diferença nessas pessoas? Aquilo que já tinha na alma delas. Uma tinha uma alma boa. Outra tinha uma alma ambiciosa, fascinada e descontrolada. Então não é o que eu ouço. Volta aqui, porque eu estou seguindo a mesma linha de ontem. Por que não ouvimos Deus? Porque Deus não está falando comigo? Não, Deus está falando com todo mundo. Veja só, queridos. Isso digo eu. Toda vez que Deus fala, eu vou colocar isso aqui. Várias vezes eu prego, né, eu vou citar um caso de ontem, preguei ontem, né? E aí, um irmão, um casal, acho que, não sei, não lembro, um irmão,
uma irmã, falou, ontem Deus falou tudinho isso comigo. Ontem Deus falou exatamente essa mesma palavra. Sabe por quê? Porque toda vez que Deus fala, eu vou dizer isso. Não é que Deus fala para uma pessoa, como diz, digo eu, entenda bem. Não é que Deus fala para uma pessoa, eu sei que Deus fala para uma pessoa específica, mas normalmente Deus fala. E aqueles que estão atentos ouvem. Entendeu? Então não é algo específico. Que eu estou falando para essa geração. Você acha que é Deus falando comigo para essa geração? Não, não. É Deus falando com essa geração. E eu estou ouvindo isso. E eu estou comunicando. Mas não é só eu que estou ouvindo. Tem várias pessoas ouvindo a mesma coisa. E estão comunicando, porque Deus está falando. Falando Deus, quem não profetizará? Entendeu aqui? Falando o Senhor. Então, rugindo o leão. Então, quando Deus está falando, todo mundo está ouvindo, ou seja, o som está sendo ecoado por toda parte. E são vários irmãos falando a mesma coisa, são várias pessoas trazendo o mesmo conceito. É lógico, uns estão pegando dos próprios seres humanos, né? Um está repetindo o que o outro está falando, mas outros estão ouvindo o Senhor e comunicando, e é várias pessoas comunicando a voz do Senhor, que se assemelha, porque é Deus falando. Mas o problema é porque muitos não estão ouvindo, porque eles estão dentro de si com o coração fascinado pelas riquezas, estão dentro de si com ambições, e essas ambições e fascínios sufocam a palavra de Deus. Então, se você não está ouvindo nada, meu irmão, se você não está sentindo nada, então deixa eu falar uma coisa para você. Você vai ter que fazer uma recapitulação na tua alma, porque Deus está falando. Deus está falando. Deus sempre falou. E a palavra do Senhor sempre foi emitida nos ares. A semente do Senhor sempre está caindo. Porém, aqueles que têm uma boa alma frutificará nela. Aqueles que têm uma alma coisada, do verbo negociar, esse daí vai estar em problema de surdez. Amém? Pois bem, então fizemos uma comparação com o ouvido interno, né, o mais interno, a parte mais interna, que se assemelha no lugar santíssimo, ou seja, o lugar onde as ondas sonoras se transformam em energia para os neurônios. Como no lugar santíssimo é o lugar onde tudo vem à luz diante de Deus. Observa, querido, que no Santo dos Santos a intenção do coração é que se manifesta. No Santo dos Santos, na verdade, Deus olha a intenção do coração. O sacerdote ele tinha que chegar ali puro. Ele nem precisava falar. Tudo estava à luz. Quando nós olhamos para esse ponto, veja de novo, outros semeando entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, as fascinações, a riqueza, as demais ambições concorrem e sufocam a palavra, ficando infrutífera. Veja, querido, o terra espinhoso é crente. Você sabia? O beira do caminho que não é crente. O beira do caminho é a semente caiu e ele nem deu tempo de se converter. O terreno pedregoso não é crente. A palavra até nasce, é aquele que entra para a igreja e fala assim, eu quero Jesus, na semana que vem não vem mais para a igreja. Eu creio que vocês já viram desses daí pairando na igreja, né? Mas o terra espinhento é crente. Veja que esse não sai, mas ele fica infrutífero. Ele mantém-se na igreja, ele é crente. Ele não sai da igreja. Mas ele não deixa que a vida da palavra se manifeste dentro dele.
Diferente do terra boa, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então veja, querido, o que me faz infrutífero ou o que me faz frutífero? É o som que está dentro de mim. Se eu puder conjecturar, eu vou dizer uma coisa. Nenhum som para de existir. Todo som é eterno. Bem, ele perde a potência, mas ele continua vibrando. Se nós tivéssemos um aparelhinho aqui, nós mediríamos a voz de Adão, que continua nos ares. Por isso todas as vozes clamam. E aqui eu vou dizer uma outra coisa, irmão. As pragas que rogamos, as maldições que lançamos, isso nunca para de existir. Tudo que profere, por isso permeia gerações. Quando nós falamos assim, eu te abençoo, isso daqui, meu irmão, abençoa até a minha milésima geração. Eles estão ouvindo essa bênção dizendo, eu te abençoo. Mas quando eu falo, eu amaldiçoo, meu irmão, essa palavra também está indo com a sua potência em todas as gerações. Uma palavra nunca para de existir. Por isso o Senhor diz que cada palavra que sair da minha boca, eu prestarei conta dela. Isso é uma prova concreta e concisa que nenhuma palavra deixará de existir. Ou seja, toda palavra reverbera no reino físico e espiritual. O que eu quero dizer é que, de igual modo, essa palavra também pode ecoar e recuar ou ressonar dentro de você todos os dias e nunca mais parar de existir. Por isso, cuidado com a tua alma, porque a tua alma pode criar uma atmosfera de maldição dentro de você desnecessariamente. Por isso a Bíblia diz que de tudo que eu devo guardar minha alma, meu coração, porque deles procedem a saída da vida. Gente, eu ouvi esse final de semana uma coisa que eu achei muito interessante e comparto. Isso não veio de mim, veio do pastor Cris. Estou dando a referência aqui e a fonte. Mas ele falou algo que eu achei muito 10. Qual foi o pedido de Salomão para Deus? Senhor, me dê sabedoria para governar o povo. Mas ele não pediu sabedoria para governar a si mesmo. Veja, querido, que ele governou o povo com muita excelência, mas ele foi um fiasco em governar a sua própria alma. Então, nós precisamos aprender que, ao mesmo tempo que precisamos governar na obra e ter sabedoria para lidar com circunstância, da mesma intensidade temos que pedir, Senhor, mas também nos dá sabedoria para governar a minha alma. Porque, meu irmão, é louco ver um homem com tanta sabedoria como Salomão se perder em tantas coisas. Você fica, cara, como diria o apóstolo José, o que aconteceu aqui? Né? Não tem cabimento. Como um cara nesse calibre se perde desse jeito? Porque é a falta de sabedoria para governar a sua própria alma. Entendeu? Aqui é a falta de sabedoria para governar a si mesmo. Então, peça ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria para fazer a tua obra, mas me dá mais sabedoria para ser a tua obra. Para deixar que a palavra do Senhor seja ecoada. Por isso ele diz, o profeta, apóstolo, evangelista, pastor e mestre Davi, né? Porque o cara foi tudo. O cara foi fera.
Ele simplesmente diz isso: Senhor, na tua lei eu medito dia e noite. Por que que na tua lei eu medito dia e noite? Para que a tua voz ecoe dentro de mim e a minha alma vire uma alma boa. Entendeu? Aqui, a voz do Senhor está dentro de mim, não a minha voz. É a voz de Deus que norteia os meus sentimentos e não as minhas sensações, emoções e sentimentos e pressentimentos. É a voz do Senhor que faz com tudo. Então, preste atenção. Quando a voz do Senhor está dentro de mim, todas as vozes que eu ouvi fora de mim será provada pela voz que está dentro de mim. Mas quando a voz do Senhor não está dentro de mim, todas as vozes que estão fora de mim entrará dentro de mim e ganhará lugar. Por isso, muitos estão mais ouvindo a voz da serpente do que a própria voz do Senhor, porque não tem o senso de discernimento. Então, observe isso. Aqui está o ouvido de novo. E a cóclea, que é esse caracol, ele tem as suas ondas. Aqui é que passa o som transformando em energia. Parece um mar. Parece as ondas do mar. Porque, na verdade, todo o ouvido, toda a cóclea, e daqui a cóclea, olha o tamanhozinho dele, isso daqui é o que transforma, esse caracolzinho transforma todo som, toda vibração do ar em energia para dentro de você. E isso é formado por águas. Ou seja, o som que você ouve é o som da água que está no teu ouvido. Por isso, se o teu corpo é luz, tudo vai bem, mas se os teus olhos, na verdade, se a janela dos teus olhos está mal, tu está enrolado, meu irmão. Se a água que flui dentro de você, que você é 70% água, se a água que flui dentro de você é mal, meu irmão, você vai ter maus ouvidos. Então eu preciso ver isso daqui. É interessante que parece a árvore, ou seja, o que trouxe o pecado ao homem? A árvore do conhecimento. E o que traz vida ao homem? A árvore da vida. Então eu volto de novo. Tudo está na árvore dos meus ouvidos. A quem eu ouço e como eu ouço, ou em que coração eu ouço. É a árvore. Por isso, o ouvido do sábio procura conhecer. Amém? Volto de novo. O que caiu em terra boa, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Estevão, ele fala isso. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resisti ao Espírito, assim como fizeram os nossos pais, também vós o fizeste. Espera aí, meu irmão, por que aquele povo não ouviu? Porque o coração e os ouvidos não foram circuncidados. Então, o que nós podemos aprender de Simeão? Simeão é a unção da circuncisão da minha alma e dos meus ouvidos. Simeão é quando eu alinho a voz do Senhor à minha voz. Simeão é aquele que permite que os ouvidos ouçam a voz do Pai e é norteado, é orientado por essa voz. Ganha uma orientação. A unção que nós temos para esse mês é ouvir essa voz poderosa do Pai dentro de nós, deixando que toda água ruim vá embora. Nenhuma voz ganhará vida diante da voz do Senhor. Nenhuma voz vai falar mais alto do que a voz do Senhor. Mesmo sendo a minha voz, não ganhará voz maior do que a voz do Senhor dentro de mim. Eu volto a dizer, Simeão, ele não ouviu o Simeão da tribo, mas o Simeão do Novo Testamento ouviu. Então aqui nós vemos o resgate do ouvir. Que o Senhor alinhe o teu ouvido. Eu declaro essa unção de Simeão.
Que a espada da circuncisão esteja sobre os teus ouvidos e coração. Que a espada da justiça esteja colocado dentro do teu espírito, dentro da tua alma. E que a tua justiça não seja maior do que a justiça do Pai. Que você não seja um Simeão que teve a tua justiça maior do que a justiça do Pai. Mas que a justiça de Deus seja sempre maior do que a tua justiça. Porque a justiça de Deus não é pautada em motivações vaidosas. Que você possa consertar todas as motivações e que toda voz que não é a voz do Senhor dentro de você vai ser tirada. Todo o campo que já perpetuou, já cristalizou, já solidificou dentro de você, que faz com que outra voz não entre. Nós declaramos que a voz do Senhor hoje rompa essas cadeias dessas vozes internas, que essas vozes que petrificou o teu coração é quebrada pela voz do Senhor. Nós declaramos que a partir de agora, esses próximos 7 dias, as pedras, essas petrificações dessas vozes internas que consolidou na tua alma e no teu coração interno, no teu ouvido interno, seja quebrado agora. Que a voz do Senhor entra com essa espada e como esse martelo, quebrando essas vozes satânicas, vozes diabólicas, vozes distorcidas, vozes cobiçosas, vozes avarentas, são destruídas em nome de Jesus. Eu declaro que o teu ouvido seja regulado, seja ligado, ativado na eternidade, para que você ouça com bom e reto coração. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Fiquem com Deus. E é nóis. Como diz, quem tem ouvido, ouva. Até mais.